Precisa de um amigo, né? Quando ele precisa de um espaço, muitas vezes, aquele cantinho para onde voltar. Ele teve um problema lá fora, ele sabe que tem um lugar que ele volta, tem pessoas que o acolherão. Isso aí é o amigo, né? O pai amigo. Não é o único amigo, pode ter várias pessoas na família assim, mas esse também é um papel do pai. Outras vezes ele precisa de um alter, alguém que está do outro lado, que lhe dê referências. E às vezes essas referências vão ser limites. Amigos também podem fazer isso, né? Amigos às vezes podem e têm mais liberdade de falar coisas para o adolescente que ele pode aceitar do que os pais, né? O importante é o pai não se preocupar só em ser amigo bonzinho, entre aspas, né? Ou só em ser o pai durão. Né? Ele tem que equilibrar entre uma coisa e outra. Veja bem, muitas vezes o jovem está sozinho, vou dar um exemplo, no quarto, lá pensativo. Alguns adolescentes têm esses momentos de ficar consigo mesmo. O pai sai na porta, fala: o que você tem? É grana? O menino fica muito magoado, porque não era isso. Naquele momento ele precisava de um outro tipo de apoio, não era um carinho empacotado, o dinheiro. O pai não fez por mal, mas talvez tivesse acostumado a ser pai ou mais como provedor, que é um papel prevalente na educação masculina, o homem ser aquele que põe família, põe dinheiro em casa, comida tal, e está suficiente. Às vezes não é isso que ele quer um pouco de atenção, né? Isso vale na relação com a mãe também, na menina, no menino. Então eles têm momentos que eles precisam desse tipo de amigo. Ser amigo não significa invadir, não significa participar demais, né? Significa também respeitar os limites do jovem, né? Às vezes os pais tratam assuntos com tamanha naturalidade, né? Isso vale para médicos, vale para os psicólogos. Eu lido com coisas o dia todo, aí eu chego e eu lido com meu filho, com a minha filha, com tremenda naturalidade com aquele assunto. Imagine alguém, por exemplo, que é ginecologista. Tem assuntos que são banais. E aí conversa com a menina, mas para ela aquilo é constrangedor. Chocante, né? Até porque é o pai, ou mesmo a mãe, né? Isso vale para o psicólogo. Às vezes o filho toma isso como uma espécie de invasão. Então a gente, como pais, tem que ser muito cuidadoso, né? Nesse sentido, né? Mas muito cuidadoso não significa que eu estou lidando com cristais. Agora, por que o adolescente ele tem tanta vergonha da mãe e do pai? Por exemplo... O micão, né? É mico, parecer com o pai e com a mãe. A mãe tem um determinado estilo. 3 quarteirões aí atrás. você usa um óculos, um óculos grande, por exemplo, né? Ela fala assim: mãe, dá pra você me deixar um lugar tal? Mas não precisa usar óculos, não, né? Aí você vai descobrir, ela fala assim: que aquele óculos seu é ridículo. Se não fosse o óculos, seria a blusa, seria o sapato. Mas aí tem dois aspectos. Isso acontece principalmente com um adolescente mais novo. Eles são muito preocupados com o que o grupo de pares pensa, né? É aquela época em que a menina ela sai todo mundo com a roupa parecida, às vezes comprada na mesma loja, né? Tá uma questão de pertinência ao grupo, mesmo a marca de tênis, etc. E tal. Ainda não é uma identidade, mas eles têm uma identificação com o grupo, e a opinião do grupo é muito importante, né? Eles querem ter liberdade em casa, mas eles acabam se submetendo ao grupo. E aí, você chegar na escola, tem duas coisas. Uma pode ser um tipo de coisa que ele vê como excêntrico na mãe, no carro. Eu tinha uma amiga que ela tinha um carro velho e tinha um outro mais novo. Quando era com o carro velho, tinha que ficar uns 5 quadras, o mais novo podia deixar. Mas também tem, às vezes, aquela coisa assim: mamãe, papai está trazendo você na escola. Eles estão preocupados com a opinião dos outros. É duro porque todo mundo leva na escola hoje. Mas né? ele quer ficar... Às vezes não é na escola. Eu vi isso muito, por exemplo, nas matinês de balada. Aí tem que chegar, deixar bem antes. Quer dizer, ele não pode... às vezes ele está preocupado em ser visto como... filhinho da mamãe. Uma criancinha, ainda que não cresceu, né? Porque eles já estão numa fase de exploração, já se sentem muita coisa, então isso é importante, né? E aí, se você chega com óculos, não, minha mãe... eles têm essa coisa de se preocupar com o que o outro está pensando, e eles superdimensionam isso.
Então, a avaliação. Se você fizer um barraco na esquina, na rua, com um camelô e ele estiver junto e você ficar negociando o preço, é capaz dele ficar morrendo de vergonha. Ele corre, Né? ele se esconde. Eu vi um adolescente... Não conheço essa pessoa, estou aqui. Uma vez um voluntário. garoto entrou numa loja para comprar roupa e não saía de lá de jeito nenhum. Era um menino de 13 anos, né? E a menina, sabe por que ele não saía? Porque a moça vendedora tinha tirado as roupas da prateleira e ele não tinha escolhido nada. Ele estava com vergonha de dizer que não ia comprar nada. E ficou travado. Essa preocupação de, e agora, o que eu faço? Né? Ela já, não dá para comprar tudo. Que não entra na loja porque fala, eu não vou comprar, eu vou só ver. Normal.